Vamos mudar de assunto, vamos para outro assunto também espinhoso. A Venezuela rompeu relações diplomáticas com o Paraguai após o presidente Santiago Peña anunciar apoio ao opositor de Nicolás Maduro, Edmundo González. O Luca Bassani, nosso correspondente internacional, chega no Linha de Frente desta terça-feira. Luca, boa noite para você, seja muito bem-vindo ao Linha de Frente. Boa tarde a você, Kobayashi, a todos que nos acompanham. Ontem nós falávamos aqui que a posse na Venezuela está marcada para o próximo dia 10 e Nicolás Maduro, inclusive, aumentou o efetivo policial e colocou o próprio exército com 1.200 militares para fazer o patrulhamento das ruas de Caracas para evitar qualquer eventualidade, segundo o que ele mesmo diz, garantir a paz nas falas do próprio ditador. Mas durante o dia de ontem, também hoje pela manhã, esse assunto repercutiu bastante. A Venezuela rompeu relações diplomáticas com o Paraguai após o presidente paraguaio Santiago Peña ter se referido a Edmundo González, o opositor de Maduro nas eleições do ano passado, como o vencedor do pleito. Ele disse que isso deixa bastante claro que o Paraguai não está interessado na manutenção da democracia dentro do país e não vê motivos para manter as relações diplomáticas, portanto, já pediu para que os seus próprios diplomatas dentro do Paraguai, na capital Assunção, possam retornar à Venezuela, e o mesmo fez Santiago Peña pedindo o retorno de todos os seus diplomatas, o embaixador também em Caracas. Tudo indica que esses países, então, que outrora fizeram parte do Mercosul, não podemos esquecer que os 5 membros iniciais do Mercosul, Brasil, Uruguai, Argentina, Paraguai e Venezuela, antes da suspensão da Venezuela, eram muito amigos, muito próximos, e agora mais uma crise diplomática entre eles, mostrando que Maduro vai se isolando cada vez mais dentro do seu próprio continente, tendo talvez algum tipo de interlocução com a liderança boliviana, com o presidente Lula, mas também perdendo o apoio desses dois países fundamentais, já que todos reconhecem que as eleições do ano passado foram carregadas de muitas e muitas fraudes, como nós trouxemos aqui durante todo o mês daquelas eleições em julho de 2024. Ô Luca, e mais de 120 estrangeiros foram presos na Venezuela acusados de supostos atos terroristas. A informação foi confirmada pelo ministro do Interior do país, Diosdado Cabello. O que diz o governo chavista, Luca Bassani? São pessoas que, segundo o governo chavista, o governo de Nicolás Maduro, estariam perturbando a ordem e estariam preparando atos terroristas, atos que seriam considerados insurreições para os próximos dias, que também estão próximos da própria cerimônia de posse de Nicolás Maduro no próximo dia 10. São cidadãos de vários países, Kobayashi, seja da Itália, Alemanha, Suíça, República Tcheca, Guiana, também do próprio Chile, Paraguai. Não há brasileiros, mas a gente vê que é uma gama de vários países que geralmente não estão associados com o terrorismo internacional. O governo de Maduro, ele acusa essas pessoas de estarem sendo financiadas pelo narcotráfico colombiano, principalmente pelo ex-presidente da Colômbia, Iván Duque, dizendo que foram contratados, muitos deles como mercenários, para acabar com o seu governo e acabar, de fato, com a democracia na Venezuela. Obviamente que são palavras que eu estou citando do ditador Maduro e que não foram apresentadas até o momento nenhum tipo de prova contra esses cidadãos, que agora dependem dos corpos diplomáticos dos seus países para serem liberados e poder regressar às suas respectivas nações. Tudo indica que os próximos dias serão bastante tensos na Venezuela. No dia 9, a principal voz da oposição, Maria Corina Machado, também chamou uma série de atos para acontecerem nas ruas da capital Caracas, assim também com a possibilidade do retorno do exílio de Edmundo González, que, segundo o governo Maduro, perdeu as eleições do passado e que estaria também presente no país, na capital, durante o dia da posse, para tentar se colocar em oposição a tudo aquilo que Maduro representa durante os últimos anos, durante as últimas décadas, e que tem trazido grande sofrimento ao povo venezuelano, como nós sabemos, sendo um dos países que mais recebeu também imigrantes, refugiados da Venezuela durante os últimos 7, 8 anos. Muito bem, muito obrigado, Luca Bassani, falando hoje diretamente de Braga, em Portugal. É isso, Luca? Sim, exatamente. Nosso correspondente internacional, nosso microfone Jovem Pan na Europa, Luca Bassani, participou conosco do Linha de Frente desta terça-feira. Vamos rodar? Vamos com aquele assunto mais antigo, aquele primeiro assunto trazido pelo Luca Bassani, que é o rompimento das relações diplomáticas, meu querido Guilherme Mendes, entre a Venezuela e o Paraguai.
Porque o Paraguai está dando apoio aos opositores, na verdade, de Nicolás Maduro. Não há mais relações diplomáticas entre os dois países. Como é que você enxerga esse tipo de notícia? É uma tendência? Mais países daqui a pouco vão entrar também nessa fila de rompimentos diplomáticos com a Venezuela, já que o Paraguai não é o primeiro. Alguns outros, desde as eleições, aliás, desde muito antes, né, mas principalmente a partir das eleições, estão rompendo essas relações com a Venezuela. Guilherme Mendes. O Nicolás Maduro vai seguindo direitinho o script de todos os ditadores que, com o passar do tempo, vão se isolando cada vez mais e tomando para relações pessoais aquelas relações que não são ligadas a eles, são ligadas aos seus estados. Então é aquela mistura clássica entre o chefe do executivo, o presidente, eleito ou não eleito, e o povo e o Estado venezuelano. É natural que o Maduro, para cada crítica que receba, para cada condenação à sua eleição fraudulenta, reaja dessa forma agressiva e isolacionista e misturando o que é o seu mandato, a sua gestão, com o Estado venezuelano. Provavelmente veremos esse deslinde em outras relações, conforme aqui na América Latina, na América do Sul, outros estados forem enrijecendo e endurecendo as suas políticas contra o que houve na Venezuela. Ele vai começar a romper um a um as relações até chegar basicamente em estados como estão a Nicarágua, Cuba há mais de 50 anos, em que praticamente meia dúzia de países mundo afora conseguem manter qualquer tipo de relação diplomática e comercial. A Venezuela só tem uma característica um pouquinho diferente, que é a questão do petróleo, não é? É um país, embora a população esteja em situação de miséria, muito pobre, é um país muito rico. Tem ainda esse ativo muito importante no mundo cuja energia é ainda a base do carbono, a base do petróleo. Então isso é um diferencial que pode ser que o dê um pouquinho de vida mais longa, uma vida mais tranquila, diferentemente desses outros países que eu citei, que não têm tantos recursos. Mas ele segue o script e a tendência é cada vez se isolar mais. Ana Beatriz Hirsch, você acha que em algum momento pode ser que o Brasil também chegue nesse limite de romper as relações diplomáticas com a Venezuela, ou isso não é para o Brasil, isso vai ficar com esses outros países, dada a proximidade, o histórico, as relações comerciais, a divisa, enfim, todos os outros assuntos que unem Brasil e Venezuela? Koba, eu acho que a Venezuela tem uma tolerância maior com o Brasil. Primeiro que o Brasil acabou demorando muito para se insurgir com relação à questão das eleições, foi muito além daquilo que era esperado. Eu sempre defendi, tinha um prazo para a apresentação daquelas atas e somente após a apresentação das atas eu achava que deveria ser dito algo, mas isso demorou além desse período. Então foi uma coisa um tanto quanto extemporânea, que ainda assim incomodou o Maduro. Mas o fato é, o Brasil ele é talvez o principal aliado que a Venezuela tem, seja pela proximidade geográfica, seja porque havia um alinhamento ideológico com o governo atual. Enfim, eu acho que é mais difícil para o Maduro simplesmente bater no peito e falar vamos romper relações do que propriamente com outros países. E eu também não acho que o contrário vai acontecer. Até porque, e aí eu entendo aqueles países que aplicam sanções e que não desejam qualquer tipo de relação por se tratar de uma ditadura, mas eu também acho que tem um viés humanitário muito importante que a gente não pode descartar. Porque a gente está falando de um país que tem pessoas em situação de extrema miséria e não só do Maduro. Então, simplesmente você fechar os olhos e virar as costas para um país que tem tanta gente miserável, não me parece ser a conduta adequada para alguém que se diz a grande liderança da América do Sul. Então, eu acho que esse rompimento total não vai acontecer. E esse outro assunto aí, hein? Essas pessoas aí que foram presas, os estrangeiros, 120 presos, 120 estrangeiros presos na Venezuela, que estão sendo acusados por supostos atos terroristas, meu querido Diogo da Luz. Imagino que lá, como há, segundo o Maduro, uma democracia, com amplo direito de defesa, individualização de condutas, direito de habeas corpus, de acesso à segunda instância, né? Claro que tudo dentro da legalidade. Você acha, o Diogo da Luz? Você está se referindo aos familiares do Maduro, né? Aí talvez tenha tudo isso e ainda muito mais. Ou melhor, nem passa pela justiça, porque se fizerem coisa errada também não vão ser nem julgados.
Mas é um absurdo, sabe? Qualquer pessoa que vá para lá... Prisão política, né? O argentino que foi para lá, ele é um militar, mas ele foi para lá visitar uma parente sua que morava lá, foi preso e está até hoje preso. Não tem o menor sentido. A Venezuela vai se isolando cada vez mais e o que precisava era os países parar de comprar petróleo deles, porque eles já não produzem mais tanto, não são importantes para o mundo. Eles têm reservas muito grandes que estão embaixo da terra. Reserva embaixo da terra não é riqueza, é potencial de riqueza. Isso é muito diferente. A Venezuela já produziu mais de 3 milhões de barris por dia. Hoje está com 800 mil. Na época que ela produzia mais de 3 milhões, o Brasil não produzia 1 milhão. Hoje o Brasil produz quase 4 milhões de barris por dia e a Venezuela está em 800 mil ou menos. Não é importante mesmo se pararem de comprar. E o Brasil precisava urgentemente parar de comprar energia elétrica da Venezuela, que ainda compra para abastecer Roraima. Se eles cortarem de uma hora para outra, o povo de lá vai passar aperto, porque não vai resolver tão rápido isso, mas nós temos condições com termoelétricas de tocar a energia suficiente para Roraima, demora um pouquinho para acionar e, principalmente, não podemos ter dependência de um país como a Venezuela. E tem mais, até pela transparência, porque a empresa JF dos irmãos Batista, ela é compradora de energia que vem da Venezuela aqui no Brasil e ela tem interesses de energia na Venezuela também. Então isso gera falta de transparência e isso pode chamuscar até o governo brasileiro. Fecha, Zagarino. Falar de Nicolás Maduro é falar de um ditador fascista. É sempre importante ressaltar isso. E o que acontece na Venezuela é muito preocupante, principalmente agora no dia 10, que é o momento que, em tese, ele toma posse nessa suposta reeleição dessa democracia, como alguns já diziam, relativa. Eu não sei o que significa uma democracia relativa, mas quem diz, com certeza sabe. O que nós sabemos é que, na Venezuela, nós temos qualquer coisa, menos uma democracia plena. E lá, na verdade, ele faz tudo que um fascista faz, ele elimina opositores. Essa situação, ela vai ser muito preocupante porque no dia 10, o vencedor das eleições, Edmundo González, que tem feito um tour na América, já conversou com Javier Milei, hoje com Donald Trump, ele afirmou categoricamente: retorno dia 10 de janeiro para assumir posse de eleições que venci, que apresentei atas, que observatórios internacionais destacaram a vitória minha nas eleições. Minha, no caso, Edmundo González. Só que Maduro, no maior formato ditador, já convocou mais de 1.200 militares para garantir, em tese, a sua segurança na posse. Enquanto isso, a oposição criou ali já manifestações populares. Tudo caminha para um banho de sangue, infelizmente, e é muito preocupante. E aí o Diogo colocou de forma certeira, e eu queria só arrematar, para fechar esse assunto. Se o Brasil não assumir o protagonismo do tamanho que ele é, o Brasil hoje é a 8ª maior economia do mundo. O Brasil hoje é o jardim do mundo, ele alimenta o mundo todo. O Brasil é o pulmão do mundo com a nossa Amazônia, que está queimando e ninguém fala nada, mas ainda é. O Brasil hoje é a água do mundo com os nossos lençóis freáticos. O Brasil tem que se posicionar. A Venezuela, ela já perdeu, imigraram na Venezuela 7 milhões de pessoas que passavam fome, que estavam ali sob a égide desse regime ditatorial. A Venezuela precisa de apoio dos irmãos vizinhos aqui na América do Sul e agora, talvez com o Joe Biden sinalizando e Donald Trump, que no primeiro mandato dele cortou relações com a Venezuela, a hora é agora. Se não acontecer essa transição de poder, se não existir pressão comercial, com talvez embargos econômicos, como aconteceu em Cuba lá atrás... Eles não estão muito ligando para esses embargos. Mas se não acontecer isso... Porque eles estão de boa. Quem tá perdendo com os embargos é a população que está na miséria, sofrendo. Mas foi isso que eu falei. Fugindo, né? Mas não é uma pressão. O ditador, ele fica de boa. Mas a gente tem que buscar solução, Koba. A solução para a Venezuela é o mundo se reunir para tirar dali. Na América, nós não temos o cenário que é devastador como no Oriente Médio, Sim. que tem várias ditaduras religiosas. Nós não temos o cenário de guerras civis como acontece nos países da África. A Venezuela, em tese, tem tudo para ser um Estado democrático de direito, desde que os países vizinhos forcem essa situação. O que não é feito agora pelo Brasil, por quê? Por mais que o Brasil não tenha feito, o primeiro ato do Brasil em relação à Venezuela foi estender um tapete vermelho e receber o Nicolás Maduro em território nacional. Um absurdo. Agora, talvez a embaixadora brasileira na Venezuela participe da posse. Mas sabe quem vai participar da posse? Informação agora, acabou de ser revelada.
membros do PT e do MST. Inclusive, o Foro de São Paulo, por intermédio do PT, reconheceu a vitória de Maduro e é apoiador de Maduro. Que país que nós queremos aqui? Alianças com ditadores fascistas na América do Sul? Ou nós queremos países vizinhos com uma relação comercial boa, com estados democráticos de direito? Olha a cara do Guilherme Mendes para você, ó. Você vai discordar que o PT, no Foro de São Paulo, ele declarou Maduro vencedor, Guilherme Mendes? É uma pergunta. O PT... Não falou nada, Zagarino, tá fazendo uma cara. O que é o Foro de São Paulo? Fala para mim. O Foro de São Paulo é uma aliança de partidos de esquerda para se perpetuarem no poder, algo que era escondido pelos partidos de Onde é que é a sede do Foro de São Paulo? Algo que era, eles se reuniram, eles acabaram de se reunir no México, Guilherme Mendes. Sim, tá, tudo bem. O que de prático você viu do Foro de São Paulo? Me fala uma coisa prática. Fala, peraí, o Foro de São Paulo a união em torno de ditadores que querem se perpetuar no poder com base na ideia socialista comunista. Então, é isso que eles pregam. Eu tô me sentindo aqui na década de 70, pô, nós voltamos no tempo. Não, nós estamos... exato, eu concordo. Você está falando de comunismo, você está falando Não sou eu que falo, é o Foro de São Paulo. Mas o que é o Foro de São Paulo, minha gente? Pelo amor de Deus, não vamos misturar uma coisa... Não existe o Foro de São Paulo? Não existe. O Foro de São Paulo é que nem aquela reunião lá dos youtubers lá de Santa Catarina. É um falatório, qualquer um fala o que quer, participa quem quer, não tem importância nenhuma. O pessoal fica falando disso como se houvesse uma grande orquestração mundial e que os líderes fossem lá tramar, abre a mesa, um mapa, um tabuleiro. Você está resumindo. Pelo amor de Deus. Então, Guilherme Mendes, pelo você é a amor favor? de Deus. Olha bem o governo brasileiro está fazendo o que todos os outros fizeram. O governo. Exato, e tem que ser. Nós temos que falar de quem? Eu vou ficar comentando político, vou comentando partido político. A informação que eu dei foi... Nós estamos aqui para falar como cidadão, Guilherme, e temos que cobrar o nosso governo. Não tem nada. Eu quero lá saber de organização, se um se reúne, se não sei o quê. Eu não vivo em mundo de fantasia. Guilherme. O que eu assisto é o posicionamento oficial do governo brasileiro. E esse condenou o que houve na Venezuela, num primeiro momento pediu as atas, e agora condenou, porque se verificou que nada mais é do que uma ditadura. Aliás, uma das tantas como aparece aqui na América Latina. Condenou, Guilherme, com a nossa embaixadora lá. Condenou com o PT, que é o partido do presidente da República. Você quer que... Anunciando, Você quer que rompa relações? Você quer que tire o diplomata? Essa é a saída? Exatamente, nós precisamos... Ou seja, você não acredita em via negocial, você não acredita nas pessoas que estão lá... Que via negocial não se negocia com ditador, Guilherme Mendes. Ah, não se negocia com ditador? Não se negocia. O Trump se reúne com o ditador da Arábia Saudita? O Trump se reúne com o pessoal da Síria? O Trump se reúne com a China? Por favor, vamos parar de falatório. Não, falatório... Não tem nada a ver com ditadura. Guilherme, falatório é você se levantar quando eu falei do Foro de São Paulo. O mundo inteiro se reúne com ditadores. O mundo inteiro convive muito bem com ditadores. Infelizmente, eles existem e nós temos que continuar convivendo com eles. O que não quer dizer que a gente concorde. Não podemos ter aqui vender para o nosso eleitorado, ficar falando frase de efeito, como se fosse fácil. Guilherme, não é frase de efeito. Os Estados Unidos convivem muito bem com ditaduras e, aliás, apoiam várias. A China idem, e, aliás, é uma delas. A África do Sul, o mundo inteiro convive com ditaduras. Zagarino, não vamos querer aqui ser pueril. Qual a sua opinião? De querer exigir do governo brasileiro uma postura que nem no lugar do mundo adota. Qual o partido do presidente da República? PT, certo? Certo. O PT e o MST, eles validaram a vitória de Maduro. O que tem de importância do MST nessa história? Fala pra mim. Nada. Eu acho relevante. O governo, o PT é o partido do presidente da República. O governo é muito mais do que um partido. Eu concordo, mas Tanto é que foi eleito por uma série de partidos. Guilherme Mendes, o PT, que é o partido do presidente da República, ele validou e vai enviar representantes. Ótimo, condene a fala do PT, ótimo. E da mesma maneira, como outros partidos podem ter condenado, isso não tem nada a ver com o Estado brasileiro. Nada a ver, nada a ver. Eu sei que essa semana promete, sexta-feira, o dia da posse de Nicolás Maduro. Pode ocorrer tudo bem, naquele teatrão, né? De uma posse de uma eleição. Olha lá, banho de sangue. Eu vou chamar ele para uma posse. aposta, eu não vou aguentar. Vocês me dão uma parte ou não? Vocês me dão uma parte? Posso? Por favor, senhores participantes desse programa. Pode ocorrer tudo bem, sem nenhum tipo de intercorrência, como pode dar muito errado também, porque tem 1.200 militares e não sei quantos outros tantos mil manifestantes, e o presidente autodeclarado e reeleito, o ditador Nicolás Maduro, e o outro autodeclarado vitorioso, opositor Edmundo Gonzalez, enfim... Tomara que não dê muito errado este encontro aí de pessoas que pensam muito diferentes, uns de um lado com a força do Estado, outros com a bandeira da democracia, enfim, contra a ditadura de Nicolás Maduro.